Fala galera, DJ Stage na área, DJ Stage, o seu DJ para casamentos e festas. Mas agora eu tenho uma pergunta muito séria pra te fazer. O que você faria se faltando apenas uma semana para o seu casamento você descobrisse que o seu noivo ou sua noiva quase cometeu uma atrocidade quando era mais jovem? Bom, mas independente da forma com que você vai lidar com isso, com certeza já vai ser melhor com que a forma que os personagens de O Drama lidaram com essa situação. Os personagens desse filme são tão irritantes que eles fazem a pessoa que quase cometeu um massacre parecer a pessoa mais normal do ambiente. Então, se o seu nível de cortisol anda muito baixo ultimamente, está na hora de você se estressar analisando o drama comigo. DJ Stage, vamos lá. Charlie e Emma são dois pombinhos apaixonados que estão prestes a se casarem. Eles se conheceram numa cafeteria onde o Charlie utilizou da tática mais antiga do mundo para se aproximar da Emma. Ele esperou a Emma ir no banheiro, tirou uma foto do livro que ela estava lendo, pesquisou sobre ele para poder chegar nela fingindo que conhece tudo sobre o livro. Uma tática infalível que infelizmente não dá para replicar na vida real. Porque primeiro, ninguém vai pro banheiro deixando todos os seus pertences numa cafeteria. E segundo, que as mulheres dificilmente acreditam que você também leu O Boi Leiteiro e a Fazendeira Virgem. Bom, mas como você deve ter imaginado, a tática do Charlie falha miseravelmente. Mas é porque ele não percebe que a Emma, na verdade, é surda de um ouvido. Então ela nem percebe que ele tá tentando dar em cima dela. E quando ela finalmente percebe o que está acontecendo, ela decide dar uma segunda chance para o Charlie tentar chegar nela de novo. E dessa vez, o Charlie é mais esperto. Ele usa a mesma tática de novo. Ele continua fingindo que ele conhece o livro. Nenhuma mulher vai acreditar que você leu O Boi Leiteiro, por mais que você realmente tenha lido e chorado um pouco. Bom, mas é aquilo que dizem. Todo bom relacionamento começa com uma mentira. Não é à toa que minha namorada ainda não sabe que eu vendi o carro pra fazer um curso de DJ na Embi Morumbi. Eu estou disponível para casamentos e festas. E aí, depois de 2 lindos anos de namoro, o Charlie e a Emma finalmente decidem se casar. Porém, faltando apenas uma semana para o casamento, uma grande tragédia acontece. A caminho de um restaurante, o Charlie avista a DJ que eles contrataram para o casamento usando heroína no meio da rua. Que grande absurdo! Um DJ usar droga? Eu nunca vi, eu nem sabia que podia DJ usar droga. Na verdade, eu não sabia disso. Mas faz todo sentido isso. Se o DJ não estiver drogado, como ele vai convencer as outras pessoas a se drogarem na festa também? Daí, quando eles chegam no restaurante, eles começam a debater com o Mike e a sua esposa Rachel, os padrinhos do casamento, se eles deveriam ou não demitir a DJ e procurar outro DJ pro casamento. Porque, novamente, a DJ tava usando droga. É tipo ficar bravo que o seu professor de surf tava vendendo maconha na praia. E ele nunca tinha te contado que era professor de surf também. Daí eles começam a debater se usar heroína é algo tão grave assim ou não. E a nossa brilhantíssima Rachel, como eu adoro essa personagem, tem a maravilhosa ideia de fazer todo mundo compartilhar a história mais terrível da coisa mais terrível que eles já cometeram na vida. Daí o Mike começa contando que certa vez a ex-namorada dele foi atacada por um cachorro e ao invés dele ajudar ela, ele usou ela de escudo humano. E graças a Deus, o cachorro tá bem. Porém, apenas caras extremamente altos e woke como eu sabem que isso é 1000 vezes pior que uma DJ usar droga. O Charlie diz que ele já praticou cyberbullying com um coleguinha da escola e fez ele até provavelmente se mudar de cidade por causa disso. E essa é a primeira demonstração de quão patético é esse personagem do Charlie. Porque ele não teve nem coragem de fazer bullying presencial, ele tem que fazer num computador. E novamente, isso também é pior do que uma DJ usar droga. E aí chega a vez da maravilhosa Rachel contar que certa vez, quando ela era adolescente, ela prendeu o vizinho dela, que era um garoto com problemas cognitivos, num trailer no meio da floresta. Ela achou que seria uma brincadeira super engraçada, trancou o moleque, e aí quando ele começou a gritar de desespero, ela se assustou com os gritos dele e saiu correndo. E aí na cabeça dela, ela está justificada, porque ela ficou assustada com os gritos
de desespero dele. Então faz sentido ela não ter destrancado ele. Apenas caras extremamente wokes como eu sabem que isso não é desculpa. Ninguém nunca vai comprar essa desculpa, por mais que os gritos de socorro do seu professor de biologia realmente sejam meio assustadores. Daí o pai desse moleque que ficou preso no trailer foi até a casa da Rachel perguntar onde é que ele tá, e por medo de se encrencar, ela disse que ela não sabia. Não sei de nada. E ela foi dormir tranquilamente. Teve o sono mais gostoso da vida dela. Até babou no travesseiro. No dia seguinte, eles fizeram vários grupos de busca pra encontrar o moleque e finalmente encontraram. Só que ele nunca contou pra ninguém que foi a Rachel que trancou ele lá e ela nunca se encrencou por causa disso. E isso, meus amigos, é milhões de vezes pior que um DJ usar droga. Se eu ficar preso numa sala com Hitler, um DJ que usou drogas e a Rachel, e eu tiver apenas uma bala na arma, eu sei que o DJ não vai participar do Cara ou Coroa. Daí chega a vez da Emma contar o que ela fez de pior na vida dela. Ela vira a bebida dela, respira fundo e conta que quando ela era adolescente, ela quase cometeu um massacre na escola dela. Ela disse que ela tava passando por uma fase difícil, ela tinha planejado tudo, ela até tinha arma, só que ela desistiu da ideia. E desde então ela nunca mais pensou em fazer isso novamente. O Charlie casca o bico com essa história, porque britânicos têm esse senso de humor meio esquisito. Mas a Rachel, a nossa maravilhosa Rachel, aquela que quase matou uma criança, acha o completo absurdo o que a Emma quase fez. E aí ela começa a brigar muito feio com a Emma, dizendo que a prima dela está numa cadeira de rodas por conta de um atentado na escola. Ela fica tão brava com a Emma que faz parecer que foi a Emma que colocou a prima dela numa cadeira de rodas. Se for seguir essa lógica, toda criança que já foi sequestrada merece dar um soco na cara da Rachel também, né? E eu acho que o melhor de tudo é que a história da Emma é a única que não é pior do que um DJ usar droga. Ela só teve uma ideia horrorosa que ela nunca deu prosseguimento. Se a gente começar a prender as pessoas só por conta de pensamentos ruins que elas tiveram e nunca botaram pra fora, não vai sobrar um jogador de Overwatch. Como que eu vou jogar meu jogo? Daí a Emma começa a ter uma crise de ansiedade misturado com a bebida, ela vomita e todo mundo vai pra casa sem ter decidido o futuro daquela pobre DJ, cujo único erro foi ter amado demais a sua profissão. DJ que não pode usar droga. Já e-girl não pode mais tomar Monster também. Na verdade, é um completo absurdo eles sequer considerarem demitir uma DJ tão em cima da hora assim. Porque onde é que eles vão encontrar um DJ tão bom, qualificado, com certificado em tão pouco tempo assim? Cara, eu vou ser DJ num casamento. Opa, então finalmente você vai começar a pagar aluguel. Você se preparou dessa vez? É óbvio que eu me preparei. Eu passei a madrugada inteira estudando todas as redes sociais da noiva. Lives, shorts, vídeos. Eu sei tudo sobre ela. Eu usei 3 computadores e 5 telas. Foram mais de 200 horas de vídeos assistidas. Não tem como você ter visto 200 horas de vídeo, você é só DJ há 2 dias. Eu vim 2x, né? Mas agora eu sei tudo o que preciso saber sobre a vida dessa mulher. Eu conheço mais essa mulher do que minha própria mãe. Eu sei todas as músicas que ela mais gosta. Que no caso são só 5. E por algum motivo todas elas são paraguaias. E você não usou o navegador Opera. Você sabe que dá para acessar o YouTube e a Twitch aqui na barra lateral do navegador, né? Teria te economizado muito tempo, e tempo é dinheiro, e você precisa pagar o aluguel. Você acha que eu sou DJ pelo dinheiro? Eu não quero dinheiro, eu quero transformar vidas. Eu quero criar experiências iradas que as pessoas irão lembrar para o resto da vida. Eu não quero que essas pessoas saiam do casamento pensando no vestido da noiva, não! Eu quero que elas saiam de lá pensando em quão insana estava a minha setlist. Desde que isso dê dinheiro por mim, tudo bem. Cara, você não entende a minha arte. Você acha que o meu trabalho é fácil, que é só ir lá e tocar musiquinha. Mas não é exatamente isso. É óbvio que não. Eu também vou tocar vídeo. Eu fiquei responsável por projetar no telão o vídeo que eles fizeram sobre os noivos. E boa sorte para os convidados enxergarem alguma coisa. A qualidade do vídeo tá péssima.
Aqueles vídeos antigos. Você sabe, né, que no Opera dá pra melhorar a qualidade de vídeo antigo usando o Lucid Mode. Tenho certeza que a noiva vai adorar, que agora vai todo mundo poder enxergar perfeitamente como ela era esquisita antes de casar, né? E a imagem nem é o maior dos problemas, o áudio tá 1000 vezes pior. Não dá pra escutar nada. Mas você sabe que no navegador Opera tem um volume booster, né? Que aumenta até 500% o volume de um vídeo. Cara, ninguém liga pro vídeo da noiva, ninguém nem deve ligar pra noiva. Eu vi 200 horas de vídeo dessa mulher e eu não vi ela sorrir uma única vez. As pessoas só estão indo pra esse casamento para escutar a minha setlist insana. Eu passei a madrugada inteira fazendo. Tudo bem, então. Boa sorte. Desde que você traga dinheiro pra casa. Cara, relaxa. Vai ser o melhor casamento do mundo, você vai ver. Cancele este casamento. Como é que é? Eu finalmente assisti o vídeo da noiva utilizando o navegador Opera. Melhorando a imagem com Lucid Mode e o volume booster, eu descobri que a sua noiva pretende fugir com seu irmão para o Paraguai para começar uma nova família. Para quê? Paraguai. Eu devia ter instalado o Opera. Baixe gratuitamente o navegador Opera aqui no link da descrição. É o melhor navegador para você que é fã de vídeos, lives, filmes e séries. Com recursos como a integração do YouTube e a Twitch na barra lateral, o recurso do Lucid Mode e o volume booster. Não esquece de conferir o link. Bom, mas voltando pro vídeo. Depois desse showzinho da Rachel, o Charlie até começa a reconsiderar a relação dele com a Emma. Sendo que quando ela tava contando a história, ele tava cascando o bico. Tava achando o maior barato. Mas depois que a Rachel fez todo aquele barraco, ele começou, nossa, será que eu deveria me casar com uma mulher que achou melhor não cometer um massacre na escola? O Charlie é a pessoa mais Maria vai com as outras da história. Daqui a pouco ele também tá sequestrando um moleque e trancando ele num trailer. Na manhã seguinte, o Charlie pede pra Emma esclarecer melhor essa história que ela contou, e ela diz que ela tava sofrendo muito bullying na escola, ela não tinha amigo nenhum, e ela costumava frequentar muitas comunidades online que enalteciam esse tipo de comportamento violento. Daí ela pegou o rifle do pai dela e começou a praticar tiro. Inclusive, é por isso que ela é surda de um ouvido. Ela estourou os tímpanos quando ela foi dar um tiro com o rifle, pois ela pesquisou tudo na internet, menos como é que atira, né? Daí o Charlie pergunta quão perto ela chegou de cometer aquela atrocidade. E ela diz que ela só não fez porque o Windows travou. No dia que ela estava gravando o vídeo de despedida dela, o Windows dela travou. E foi a primeira e única vez que o Windows fez alguma coisa boa para a humanidade. E também acabou acontecendo um outro atentado em outro lugar naquele mesmo dia que a Emma tinha planejado fazer o dela. E acabou acontecendo que um colega dela morreu naquele outro atentado. E aí, pela primeira vez, ela viu a dor que aquele tipo de violência causa nas pessoas. Ela mesma se acabou de chorar no dia e ela desistiu da ideia na hora. Ela inclusive entrou num grupo de ativistas pró-desarmamento e ela nunca mais teve vontade de cometer nenhum grande ato de violência. No máximo, um pequenininho ato de violência contra uma pessoa chamada Rachel. Porém, o nosso anjinho Charlie não consegue mais separar a Emma adolescente com um parafuso a menos da Emma adulta pela qual ele é apaixonado. Pra ele, ela continua sendo adolescente maluca. E aí ele começa a enxergar sinais de violência nela que antes não estavam lá. Ele se assusta com ela brigando com um cara no trânsito, ele se assusta com ela segurando uma faca de cozinha, ele até se assusta com tapinhas que ela dá na cara dele durante a besteirinha de adulto. É um infeliz que mais reclama de barriga cheia. Ou ele tá reclamando de propósito pra apanhar mais. Daí, nesse caso, ele é um gênio. Só que aí vem a cerejinha do bolo. Ele toma um jump scare de uma caneca. Sim, ele fica morrendo de medo porque na casa deles tem uma caneca com uma estampa de uma arma. E ele fica tão assustado que ele joga a caneca fora. Isso me lembra a época do Yu-Gi-Oh! Que fizeram a gente jogar nossas cartinhas fora porque incentivava a violência. Os velhos bêbados no bar se esfaqueando por causa de truco.
tudo bem, né? Agora, um desenho animado sobre homossexuais invocando demônios através de cartas iradas não pode. Curioso, né? Curioso. Não, e o pior de tudo é que o Charlie fica tentando analisar a Emma, tentando encontrar algum sentido para qual ela quase cometeu um massacre. Ele fica, nossa, o que será que leva uma pessoa a querer cometer um ato tão violento assim, né? Meu irmão! Você praticava cyberbullying com o moleque. Você é um dos motivos. E não dá pra acreditar que toda essa discussão só começou porque uma DJ usou droga. Eu fico imaginando o dia que ele descobrir que boa parte dos médicos também usa droga, tá? A carga horária deles é muito grande, a maioria está drogado. E é exatamente por isso que eu nunca vou no médico. Não por causa da droga, caguei pra isso. Mas porque eles usam algo muito pior hoje em dia. O ChatGPT. Prefiro 1000 vezes ir num médico que tá doidão de droga do que num médico que tá usando um ChatGPT pra saber onde cortar minha fimose. Spoiler, não é na base do pinto. Bom, mas obviamente esse lance do quase massacre afeta muito a relação deles, ainda mais que eles já estavam estressados por conta dos preparativos pro casamento, que é dali a alguns dias. E isso, infelizmente, também acaba afetando a intimidade do casal. Na hora de praticar o amor, o nosso guerreiro Charlie acaba broxando, e isso não é vergonha nenhuma, tá? Inclusive, eu mesmo confesso que todos os meus amigos já passaram por isso. Só que aí, meus amigos, o Charlie comete o maior erro que um ser humano peniano pode cometer. Ele tenta ressuscitar o consagrado dele. Ele tenta a bronha do desespero. Ele tenta descabelar o palhaço triste. Cara, conselho de amigo, não faça isso. Apenas aceite, é muito menos humilhante. Não tem problema. Você é uma máquina, você é um guerreiro. Apenas guarde e vá embora. Quando você faz isso, você só machuca as pessoas. Você não vai gostar, seu parceiro ou sua parceira não vai gostar. Os funcionários do Coco Bambu que estão à sua volta, com certeza também não vão gostar. Então, só abaixa a sua arma. Existem outras ferramentas. Você acha que eu fiz curso de DJ na Anhembi Morumbi pra quê? Bom, daí a nossa maravilhosa Rachel liga pra eles no meio da noite pra avisar que ela não quer ser mais madrinha. Sim, essa desgraçada ficou esse tempo todo só pensando, nossa, como eu posso chamar uma atençãozinha? Como eu posso fazer esse casamento dos meus amigos ser um pouquinho mais sobre mim? Cara, o casamento não é sobre você, é sobre os noivos e o DJ. Daí o Charlie vai lá conversar com a Rachel e o Mike, só que conversar com eles é o mesmo que tentar convencer o Monark a voltar com os vídeos de Minecraft. E aí a Rachel diz que ela tá brava com a Emma, porque além do lance do quase massacre, a Emma também tirou a Rachel de um projeto lá do trabalho delas. Só que aí que entra o pulo do gato, a Emma só fez isso porque a Rachel deu um ghost nela. Ela parou de responder, tal qual o seu psicólogo quando você conta pra ele que você largou tudo pra ser DJ. Lembrando que eu ainda estou disponível para festas de casamento. DJ Stage. E aí, a Rachel diz pro Charlie que a Emma é uma completa maluca e ela tem como provar isso. E meus amigos, você não está preparado para ver como ela vai provar isso. Para provar que a Emma é 100% maluca, a nossa querida Rachel é racista com o próprio marido dela. Uma salva de palmas para esta campeã. Porque escuta essa, ela diz que o marido dela, o Mike, cresceu cercado de armas e nem por isso ele pensou em fazer um massacre. Só que aí o Mike diz que ele não cresceu cercado de arma. Ele disse que apenas o tio dele era policial. Eu não faço ideia de como o Mike ainda é casado com essa mulher. Eu acho que eles só estão juntos porque nenhum cachorro raivoso cruzou o caminho deles ainda. E aí, como último recurso pra tentar convencer esse casal de maluco a gostar da Emma, o Charlie decide mentir. Ele inventa que a Emma viu a vizinha dela, que era a melhor amiga dela na época, morrer na frente dela num acidente de trânsito. E isso traumatizou ela. Faz o menor sentido essa porra. Como que um acidente de trânsito fez ela gostar de arma e querer matar todo mundo na escola? Se fosse pra inventar uma história, inventasse uma que fizesse sentido, né? Como que o desgraçado vem do país do Shakespeare e não sabe inventar história? Obviamente isso não faz eles mudarem de ideia. Inclusive a Rachel diz que vai almoçar com a prima dela, aquela que está numa cadeira de rodas por conta de um atentado, pra perguntar pra ela se ela permite
permite a Rachel a ir no casamento da Emma, porque a Emma quase cometeu um atentado, né? A Rachel é a pessoa mais performática da história. Parece que ela tá fazendo isso pra ser aplaudida por uma plateia invisível. Eu tenho certeza absoluta que a sua prima não vai ligar de que você vai no casamento de alguém que não cometeu um massacre. Aliás, é muito mais provável que ela vai ficar ofendida que você tá banalizando essa situação. E aí, o desgraçado do Charlie encontra a prima da Rachel na rua e ele acha uma ótima ideia chegar nela, uma pessoa que nem conhece ele, pra tentar convencer a prima da Rachel que a Emma é legal. E obviamente a prima da Rachel vai embora dali completamente assustada. Uma ótima ideia você agir igual um maluco pra uma mulher que sobreviveu a um negócio horroroso, né? Eu realmente não entendo o senso de humor dos britânicos. E aí vem mais uma do Charlie. Ele pergunta pra colega de trabalho dele, a Misha, o que ela faria se ela descobrisse que o namorado dela já pensou em cometer um massacre. E ela diz que ela chamaria a polícia, sendo que ele não fez nada. A polícia vai ter que entrar na casa dela junto com o professor Xavier pra ver se o cara realmente estava pensando aquilo. E a Misha ainda diz que mesmo se o namorado contasse que ele mudou e que ele não faria isso hoje em dia, ela não acreditaria, porque se ele realmente fosse um psicopata, ele mentiria pra ela. Só que assim, se ele já fosse mentir de qualquer forma, ele nunca te contaria que ele já pensou em cometer um massacre. Ele só esconderia isso de você. E aí o Charlie percebe que ele não vai chegar a lugar nenhum com aquela conversa. Ele tá tentando encontrar uma pessoa que passe a mãozinha na cabeça dele e fale, tá tudo bem você casar com a Emma, ela não é uma pessoa ruim, ela mudou. Só que ele simplesmente não encontra essa pessoa, ele não encontra um único ser humano racional que vá dizer pra ele que tá tudo bem, a Emma não fez nada de errado. E eu sei lá porque que ele precisa de alguém dizendo o que é certo e o que é errado. Você já deveria saber, você é o Batman. E aí o Charlie fica extremamente frustrado com isso, ele joga uma cadeira no chão e sai chorando dali igual uma criança que perdeu acesso ao Xbox dela. A Misha vai atrás dele, abraça ele e aí o Charlie simplesmente beija ela na boca, às vésperas do seu casamento. Pelo visto o Charlie tava muito incomodado que a única história ruim que ele tinha pra contar é que ele fez cyberbullying com uma criança. Agora ele tem um negócio melhor pra contar. Daí o Charlie e a Misha começam a tirar suas roupas, só que ele novamente brocha. Só que incrivelmente dessa vez ele não tenta ressuscitar o boneco. É o primeiro e único acerto deste homem nesse filme inteiro. E aí, obviamente, o Charlie pede pra ele esquecer tudo que aconteceu ali. Depois que você broxou também, não é fácil você pedir isso. Logo depois disso, o Charlie e a Emma demitem a DJ da heroína. E ela fica tão brava, ela xinga tanto os dois que eu acho que heroína era a coisa mais leve que ela tava usando, tá? Eu não sei que mundo maluco é esse que a gente vive, que a gente começou a demitir DJ só porque ele usa drogas, mas eu não uso drogas nas minhas setlists. DJ Stage. O meu público já fica chapado apenas com a minha alegria contagiante. E no final do dia, a DJ da heroína vai ser realmente uma heroína, porque ela é a única que conseguiu não ir nesse casamento. Bom, e finalmente chega o tão aguardado dia do casamento do Charlie e da Emma. E também é o dia da gente descobrir quem é o novo DJ, que no caso é só um cara. Eles contratam a pessoa mais sem carisma da história pra ser o DJ deles. Até o Spotify gratuito com as suas inúmeras propagandas é um DJ melhor do que esse cara. E o casamento dos dois é exatamente como você imagina, cheio de drama. Enquanto o pai da Emma discursa todo orgulhoso da filha, dizendo que ela é uma ativista anti-armas, a Rachel começa a soltar uma gargalhada pro salão inteiro ouvir. Aquela gargalhada sarcástica porque ela ainda está doida pra chamar uma atençãozinha. E claro, a Emma fica puta com isso, porque o pai dela não sabe que ela quase cometeu uma atrocidade e ela não quer que ele saiba. O que é um pouco estranho, porque ela só é surda de ouvido porque ela deu um tiro com a arma do pai dela. Então que história que ela inventou pro pai dela sobre como ela ficou surda? Foi ouvindo a setlist desse DJ aí? Novamente, eu estou disponível para festas e casamento. Eu estou precisando de um fone novo, está descascando.
DJ Stage. Enfim, a Rachel também, obviamente, dá um discurso de casamento sendo toda irônicazinha, toda passiva-agressiva. E aí que entra um ponto muito importante. Se a Rachel realmente acreditasse que a Emma é capaz de cometer um grande ato de violência, ela não ficaria provocando ela o tempo todo. Se a Emma realmente fosse capaz de machucar alguém, a Rachel ia ser a primeira a descobrir. A Rachel ficar fazendo esse showzinho todo no casamento da Emma e a Emma não fazer nada é a prova de que ela é uma ótima pessoa. Ela tem muito autocontrole. É muita cara de pau, né, Rachel? Daí a Emma começa a ter um ataque de ansiedade e vai até o banheiro. E lá dentro, ela escuta a Misha lá fora conversando com alguém sobre tiroteio escolar. E aí ela já fica preocupadíssima, achando que a Rachel já tá contando pra todos os convidados o segredo dela. Daí a Emma leva o Charlie e a Misha pra uma sala pra esclarecer a situação. Só que a Misha pensa que ela veio falar sobre o beijo que ela e o Charlie deram. E aí ela já chega confessando que eles beijaram, mas que foi o Charlie que tomou a iniciativa. E claro, a Emma fica completamente confusa. Obviamente o Charlie não contou pra ela que ele beijou a Misha. E eu já nem sei mais se é melhor ou pior, ele contar o fato de que ele broxou. Eu acho que nesse caso é melhor contar toda a verdade, porque aí ele pode se gabar que pelo menos ele não tentou ressuscitar o imbrochável. Daí fica aquele clima maravilhoso de casamento e os nossos noivos voltam para o salão porque chegou a hora do discurso do noivo. Daí o Charlie simplesmente dá o pior discurso de noivo da história, porque ele esquece todos os pontos importantes e românticos do discurso dele, mas ele lembra de contar pra todos os convidados, inclusive pros pais deles, que a besteirinha de adulto deles é maravilhosa. Que eu duvido muito que seja verdade também, porque ele não deixa ela nem dar uns tapinhas na cara dele. E aí o Charlie ainda diz que a Emma não fez nada de errado e pede desculpas pra ela por ter beijado a Misha. E nessa hora, o namorado da Misha, que é um armário, se levanta e dá um murro na cara do Charlie. Sim, o cara conseguiu apanhar no próprio casamento dele. E se ele tivesse deixado a Emma dar uns tapinha na cara dele, esse murro não ia ter doído assim, mas ele ficar todo fudido. E tudo isso poderia ter simplesmente sido evitado se eles não tivessem preconceito com o DJ que usa droga. Lembrando novamente que a única droga que eu levo para os meus shows é a minha alegria contagiante e agora eu faço eventos corporativos, casamentos e também velórios. DJ Stage. No meio dessa confusão, a Emma foge da própria festa de casamento dela sem saber direito o que vai ser do futuro entre ela e o Charlie. Não sei se dá pra confiar num cara que traiu a confiança dela e contratou o pior DJ da história. Daí à noite o Charlie vai até a lanchonete que eles tinham combinado antes de ir depois do casamento e de fato ele encontra a Emma lá. Ela decide perdoar esse desgraçado e dá uma segunda chance pra ele. Exatamente como no dia que eles se conheceram. Ela deu uma segunda chance pra ele se apresentar de novo. E assim, eu não sei se o Charlie realmente é bom assim com segundas chances, porque ele com certeza não conseguiu ressuscitar o pipi dele daquela vez.